Boa noite, meus irmãos e amigos. Como é bom quando a gente se reúne para estudar a palavra de Deus, refletir um pouco acerca do que o Senhor tem a nos ensinar. No dia de hoje, nós vamos refletir sobre a seguinte pergunta: Deus de perto ou Deus de longe? Quem nunca se perguntou, né? Se colocou diante de Deus fazendo essa pergunta em seu coração. Pelas adversidades, pelas circunstâncias da vida, muitos pensam ou podem chegar a pensar que Deus pode estar perto ou Deus pode estar longe. Mas na verdade, segundo a Escritura, a palavra de Deus, será que existe essa diferença? Será que Deus pode se limitar a espaço, a tempo, a circunstâncias, a momentos? Existe Deus de perto e existe esse mesmo Deus de longe? Vamos ler o que diz para pensar um pouco sobre isso. Jeremias capítulo 23, versículos 23 e 24. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Porventura, sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então, através desses textos, desses versículos, nós podemos compreender, à luz das Sagradas Escrituras, que o nosso Deus não se limita a espaço planetário. Ele pode estar em qualquer lugar, fazendo o que quiser a qualquer momento. Ao mesmo tempo que uma dor faz alguém pensar que Deus está longe, um momento de alegria faz aquela mesma pessoa entender que Deus está perto. Mas será que Deus se afasta de nós? Será que Deus se aproxima e está perto de nós? Podemos ver acerca desse texto que o Senhor diz: sou eu apenas Deus de perto? Então isso é uma pergunta muito característica da grandiosidade, da majestade e soberania do nosso Deus em poder estar em qualquer ambiente que Ele queira, em qualquer lugar, a qualquer tempo, fazendo o que bem entender. Porque é o propósito dele que está acima de qualquer coisa. Conhecemos alguns atributos de Deus através desse texto, os quais podemos observar como onipresença, né? Deus de perto, Deus de longe, é um Deus onipresente. Que diferente do ser humano, nós mortais, pecadores, Deus pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Não só o conhecer, né? Mas os israelitas, os gentios procuravam viver, conhecer esse Deus, né? Mesmo diante de momentos difíceis, pensando que Deus estava longe. Como eu havia dito, os atributos de Deus, alguns, vamos ver hoje. Primeiro, Deus onipresente, como a gente já havia dito, Deus sempre quis, o desejo do coração de Deus foi estar perto do homem, né? Deus fez homem, criatura, logo após a mulher, para que vivessem no jardim em harmonia e Deus estivesse com eles, né? E assim, desde a criação, quando o homem estava habitando o jardim do Éden, Deus estava lá. A Bíblia diz que Deus, à tardinha, estava com o homem, passeando no jardim com o homem. E o pecado veio trazendo essa separação, essa distância entre homem, pecador, imperfeito, e Deus santo, soberano e onipresente. Mas, na eternidade, Deus estabeleceu um projeto que o homem não pode fazer ou receber sozinho, para que nós pudéssemos outra vez estar perto dele. Ele trouxe a reconciliação
do nosso pecado através do sangue de Jesus Cristo, reconhecendo que somos devedores, que somos pecadores. E Ele continua nos ajudando, nos assegurando, nos trazendo paz em meio à guerra, em meio aos conflitos, nos proporcionando salvação e vida eterna. Esse é o Deus ao qual servimos. Deus, além de ser onisciente, Ele também é um Deus, além de ser onipresente, Ele também é um Deus onisciente. Ele conhece todas as coisas. Deus sabia que o homem iria pecar, Deus sabia que já proviria os recursos para essa reconciliação, porque nós servimos a um Deus que para Ele não existe acaso, né? Não existe eita e agora, não existe dificuldade impossível. Ele é o Deus que tudo vê, que tudo pode, que tudo opera, que tudo conhece. Deus conhece as minhas e as tuas dificuldades. Deus conhece os nossos temores. Deus conhece onde nós somos deficientes. Deus conhece onde nós pecamos, aquele ponto da nossa vida que nós caímos. Deus conhece a nossa fragilidade por causa da nossa natureza humana que o pecado trouxe. Deus sabe que nós não podemos fazer nada sozinhos. Deus nos conhece inteiramente e perfeitamente. E Ele diz lá nos textos que a gente leu: esconder-se alguém em esconderijos para que eu não veja. O salmista Davi, outrora, dizia lá nos Salmos: Senhor, para onde me irei e me ausentarei de tua presença? Se eu for ao mais alto céu, lá tu estás. Se eu colocar a minha cama no mais fundo do abismo, lá tu também estás. Então Deus é o Deus conhecedor de todas as coisas e nada foge do seu controle, do seu olhar. Deus também é um Deus onipotente. Ele é o único Deus que pode todas as coisas. Como o texto diz, pode encher o céu, a terra, de tamanha graça, misericórdia e poder. Tudo está no domínio de suas mãos. Por uma palavra, tudo pode acontecer. Criou céus e terra em 6 dias, pela força e o poder de sua mão, do seu braço, da sua voz. Ele tem uma salvação poderosa, um poder de reconciliar o homem perdido, afogado, manchado em seus pecados, e trazer vida para ele em abundância através de Cristo Jesus na cruz. E este é o grande motivo de Jesus ter morrido por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna ao lado de Deus. É Ele que nos coloca de pé diante das nossas adversidades e nos provê livramento. Podemos identificar através de tudo isso que Deus conhece as nossas dores. Somente precisamos confiar, descansar e esperar nele, porque a Bíblia diz: por mais que a gente esteja ansioso, preocupado, não poderemos acrescentar um côvado, 1 centímetro sequer da nossa estatura. O que poderemos fazer para mudar o nosso amanhã? Deus conhece o nosso hoje, o nosso ontem e o nosso amanhã. Então descansemos nele. Ele conhece a tua dor, Ele conhece as tuas angústias, Ele conhece os teus medos. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Amém.